Fala, meus irmãos, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Pastor Leandro falando mais uma vez. Estamos aqui para gravar mais um vídeo, uma videoaula para vocês, para o coração de vocês, para o preparo de cada um de vocês. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Comente aí, faz os comentários aí, quero saber como é que você está. E aí, aprendeu a montar o seu sermão temático? Lembra como que monta o sermão temático? Lembra como que monta o sermão textual? Lembra como que monta o sermão expositivo? Você observou que esses três tipos de sermão, eles se falam entre si? O sermão temático é o sermão que você é o dono dele. Por quê? Porque o sermão temático é você que dá o tema, é você que dá o tom, é você que dá a nota, é você que coloca uma frase, você que dá o título para ele. E você vai usar um versículo bíblico, uma passagem bíblica, para reforçar ali, para ser a estrutura do seu sermão temático. O sermão textual, só recapitulando, o sermão textual, ele é exaurido, ele é tirado do próprio texto. Então você usa o próprio texto para trazer a mensagem. E o sermão, que é o expositivo, você pode usar um texto, parte de um texto, um livro, um capítulo inteiro, e aí você vai ter que deslanchar em cima disso daí. Lembrando, só para a gente deixar, para você ficar memorizado com isso, o quê? Sermão temático é a praia, areia, ondas do mar você vindo ali, tá tudo certo, é a praia. Sermão textual, então você já vai estar o quê? No mar. Então esse é o sermão que você está no mar. Tem uma certa profundidade, mas você ainda está próximo da praia. Sermão expositivo é o sermão que você precisa ir para o oceano, é onde você se aprofunda, você vai se aprofundar nos textos, vai falar das passagens, palavras hebraicas, significado das palavras, do grego, do hebraico, do aramaico, a história, como aconteceu, por que aconteceu, quando aconteceu. Então, é muito importante você ter conhecimento dos três tipos de sermãos. Tá? E hoje, especialmente hoje, eu gostaria de falar com vocês sobre um sermão que provavelmente você ainda não ouviu. Provavelmente. Esses três que eu já falei, eles são clássicos, né? O sermão temático, o sermão textual e o sermão expositivo. Existe um tipo de sermão que vai depender exclusivamente de você. Isso mesmo que você ouviu. Ele vai depender exclusivamente de você, que é o sermão corporis. Já ouviu falar? Sermão corporis, sermão corporal. É o sermão em que o teu corpo vai pregar. O teu corpo, quando você entra, quando você sobe à tribuna, quando você sobe no púlpito, quando você sobe no palanque ali, o primeiro sermão que você vai pregar é o que você escreveu, mas em conjunto com esse sermão que você escreveu, que já deixou anotado, seja ele temático, seja ele textual, seja ele expositivo, existe um sermão que acompanha esses três sermões. Qual que é? Sermão corporis, ou o sermão do próprio corpo. Então você sabia que o teu corpo ele fala muito. Muitas das vezes o seu sermão ele pode não ter tanto peso, mas o teu jeito, o teu corpo vai falar se o teu sermão ele vale o que você escreveu, se tem peso o que você escreveu de acordo com o seu corpo. Então nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o sermão corporis, o sermão do próprio corpo, tá? De certa forma o pregador é o sermão, por isso que nós estamos falando do sermão corporis, porque de certa forma você é o sermão. Quem olha para você já sabe. Quem olha para você. E agora eu quero falar aqui bem rápido. Pensa numa coisa chata. Quando aquele irmão é o que tem a oportunidade para pregar naquele dia.
aquele irmão, meu Deus. Em que os minutos começam a virar horas. Aí você fala, meu Deus do céu. Ele falou, 5 minutos. Mas falou, 15 minutos. Meu Deus, ainda falta 15. Porque às vezes o próprio corpo do pregador não coincide com aquilo que ele mesmo está pregando. Então é basicamente isso. Às vezes não é as palavras bonitas que você vai usar no teu sermão. Além de o sermão ser bem elaborado, bem trabalhado, o teu corpo precisa falar. Então o teu corpo, ele fala. Postura é tudo. Postura é tudo. Ok? O sermão é expresso através do corpo do pregador. A expressão do rosto, a postura, a gesticulação, tudo isso conta. Tudo isso conta na hora que você está ministrando a palavra de Deus. Tudo isso vai constar. Todo gesto que eu estou fazendo aqui, todo gesto que você faz, ele vai dar ênfase, ele vai levantar ou vai destruir, ele vai edificar ou vai derrubar. Tudo depende do jeito que você está usando o teu próprio corpo, ok? Vamos falar o primeiro aí, a expressão do rosto. Expressão do rosto. Eu não vou escrever aqui, porque eu gostaria que você prestasse bastante atenção, se possível só anota. Expressão do rosto. A responsabilidade de um ministro da palavra de Deus diante de um auditório é maior que muitas outras responsabilidades. Por quê? Lembra-se que você é um embaixador. Ei, você é um embaixador. Então, lembra sempre disso. Quem olha para você vai mostrar que reino que você pertence. Então, toma muito cuidado, porque isso é a maior responsabilidade, tá? A expressão do rosto deve refletir toda a beleza da alma do pregador. E eu não estou falando aqui se o pregador é feio ou bonito, não, tá? Estou falando a beleza da alma do pregador. O que tem na alma? O que tem na alma do pregador? Tem que ter o de melhor. Que você vai alcançar, né, através da meditação na palavra, da oração que você fez no momento antes de você colocar-se diante do auditório. Porque tem gente que acha que é a estrela. Camarada, o culto começa às 7 horas, ele chega às 7h45. Começa às 8 horas e ele não justifica o porquê está chegando esse horário. Parece que ele é uma estrela. Ele já chega para pregar. Não. Tome muito cuidado. Você tem que orar antes, você tem que orar junto com a igreja, você tem que entender a igreja. Então eu já quero, antes de terminar de falar de rosto aqui, procura chegar cedo, procura. Por que eu falo procura, irmão? Estamos num país, irmão, que você tem que trabalhar, a gente pega ônibus e é correria, outros são empreendedores e tem que resolver problema, e além de resolver problema, ainda tem que ir à igreja. Mas se você não tem nenhum tipo de problema, por que não chegar no horário? Quando você chega no horário, primeiro, você vai conversar com a liderança que chegou ali primeiro. Depois você vai orar junto com a liderança. Depois de você orar junto com a liderança, você vai ver o andamento do culto. Os hinos que foram entoados, sejam eles da harpa, sejam eles worship, seja o que for, o hino que for. Você vai prestando atenção. Para quê? Toda pregação, toda oração, toda música que cantou na igreja está levando por um caminho. E aí vem você e vai para um outro caminho. Você sabia que a pregação ela precisa ter uma sincronia com o culto? É um todo. E como que você vai descobrir isso? Primeiro, na oração. Aquele que ora não é enganado. A Bíblia diz que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas, de ninguém ele discernido. Por isso que algumas vezes você vai estar numa igreja e vai pregar e falar, meu, o que o pregador pregou hoje, eu estava falando hoje à tarde com fulano, estava comentando, estava meditando nessa palavra. E por que vai ter uma sincronia? Porque você orou. Então as coisas vão se encaixar. Então,
todo cuidado, tá? Na oração, irmão, ore, chega cedo, entenda, o culto, é um culto de jovens, mas tem pessoas que não é cristão. A mensagem, será que ela não vai ter que mudar de doutrinária para evangelística? Qual é o seu... Você vai ter que saber trabalhar o teu sermão. O teu sermão ele precisa ter vários focos, tá? Por exemplo, eu monto um sermão, sei lá, a mulher do fluxo de sangue. Eu preciso saber se o jeito que eu vou pregar é para salvos, é para salvos e pessoas que não é cristão, é para visitantes, é para um seleto de pessoas diferenciada. Você vai pregar no culto urbano, então você tem que saber. E como você vai saber? Meditando na palavra de Deus, ter uma vida de oração, tá? Então isso é muito importante. A expressão do rosto envolve os olhos, que são as janelas pelas quais se pode conhecer o interior. Então quando alguém olha para você, quando alguém está olhando para você, de uma certa forma, na psicologia vai ensinar que o corpo fala. Então, o teu olho, ele é a janela. Ele é a janela. O teu olho é a janela. Então, quem olha para você vai saber se você está triste, se você está afim de pregar, se você gostou do ambiente, se você não gostou, se você está sendo falso. Então, o teu olho, ele vai falar demais. Então, todo cuidado com o teu olhar, sabe? Olha só que interessante. Os olhos possuem um poder muito grande no rosto. E quando o pregador ungidamente os usa ao entregar o sermão, podem contribuir para expressar alegria ou tristeza. Um outro motivo por que o pregador deve olhar para o auditório é para acompanhar o efeito que a mensagem está produzindo aos ouvintes. Camarada está aqui, ó. É porque Deus, ele ama e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Só que você não está vendo quem está aqui na tua frente. Você não está observando quem está aqui à tua frente. Lembra que o sermão, ele é o carro-chefe. Ele é os pontos que você marcou para que você possa lembrar da pregação que você vai trazer. Você não tem que necessariamente ficar toda hora aqui, ó. Não, terminou de falar aqui o assunto, leu aqui o assunto ali, o tópico que você... Olha para o auditório, encara o auditório. E não encara somente uma pessoa, porque tem pregador também que é assim. Ele foca numa pessoa e ele fica ali, ó, naquela pessoa. Não pode, foca no todo. Uma dica interessante. Normalmente o púlpito, ele está no centro, tá? Ele vai estar no meio. Então, tem auditório aqui, tem auditório aqui, tem auditório na frente. E lá atrás tem o porteiro lá, o irmão, que é um obreiro que está ali no fundo. Se você olhar para o fundo ali, ó, direto, em vez de olhar para as pessoas aqui, você olha direto ali, ó, meio que para a cabeça das pessoas ali, ó. Pronto, irmão. Você está aqui, ó, pregando, ó, porque Deus e tal. Eu estou aqui, ó, você está aqui, você está aqui, você está aqui, tá? Então eu estou aqui, ó. Porque Deus, ele ama e tal, e Deus, e aí você está falando, ó. As pessoas, principalmente quem está na frente, vai ter a impressão que você está falando com quem está lá atrás. Quem está lá atrás vai ter a impressão que você está falando com quem está aqui na frente. Então, se você tem aí um problema de falar em público aqui, pensa no horizonte, olhe na horizontal. Então, você vai olhar, em vez de olhar para os olhos de todo mundo, deixa que todo mundo olhe para o teu olho. Então, passeia. Vai passeando, falando, e não precisa olhar tecnicamente para o olho das pessoas, apontar as pessoas. Você pode, se você tem dificuldade em falar em público, olha para frente. Não precisa olhar para o teto, não, olhe para frente, mais ou menos na altura da cabeça das pessoas. E você vai olhando na mesma direção ali, ó. De vez em quando você abaixa um pouquinho, olha as pessoas para ver e mantém o foco ali, ó. Todo mundo vai entender que você está olhando para elas, tá? Quem está na frente vai achar que está olhando para alguém que está atrás. Quem está atrás vai achar que está olhando para quem está na frente e está tudo certo. Você vai, é uma técnica que você vai
você está aprendendo hoje aqui, que você vai embora com isso daí, ó, prega a vida inteira. Certos hábitos faciais na forma de cacuete devem ser corrigidas. O que é um cacuete? É o, sabe? Por quê? Cuidado com essas manobras no teu rosto. Cuidado com essas manobras no teu rosto. Não precisa disso. Você não precisa ser o que aparece. Quem tem que aparecer na tua pregação é Cristo. Você está entregando a mensagem de Cristo. Tá? Às vezes você não sabe o nome do correio que vai fazer a entrega na tua casa. Você não sabe o nome do entregador do iFood. Você quer saber do lanche que você pegou. Então as pessoas não querem saber de você. As pessoas querem saber da mensagem que você está trazendo. Então o teu rosto, o teu jeito, o teu corpo vai mostrar quem realmente você é. Então cuidado com os cacuetes. Os cacuetes. Isso é muito perigoso. Tá? Outro detalhe é a postura. A postura. O pregador não é uma máquina de falar. Ou robô que opera por controle remoto. A homilética ensina como melhorar o uso do corpo, sem determinar uma regra para isso. Então, quando você estuda a homilética, você vai entender como você usa o teu corpo. Aqui está o púlpito da igreja, que é o púlpito da igreja. Então, você está falando no púlpito da igreja, irmãos, você pode trabalhar, você vem aqui, você conversa. Se olha para as pessoas que estão atrás de você, porque você também está dando atenção para quem está atrás, ok? Você vai voltar e volta para o mesmo ponto onde você está. Não é a questão de 2 passinhos para um lado, 2 passinhos para o outro. Não é isso a questão. Você pode gesticular, você pode andar, você pode ter liberdade ali, porque quanto mais você demonstra que você tem liberdade, maior vão entender que é a sua autoridade. Imagina aquelas pessoas que é um sepulcro. É porque Deus ele ama, e Jesus ele salva, e Jesus ele cura, e Jesus ele liberta. Irmãos, o que eu estou falando, o meu corpo está dizendo que não é verdade. Ou aqueles que é palhaço, Jesus salva, e Jesus liberta, e Jesus não sei o quê. As pessoas falam, peraí, calma aí. As pessoas vão perder a atenção na tua fala e vão olhar para o teu jeito. Então a postura do pregador fala muito. A postura do pregador fala muito. E eu trouxe um microfone aqui hoje para mostrar para você a questão da postura. Tá aqui o microfone. Um detalhe do microfone que eu gostaria de falar aqui para vocês aqui, ó. Tá aqui o microfone, certo? Então aqui é o liga e desliga. Tá ligado? Não mexe. Outro detalhe. Se alguém te passar o microfone, não bata no microfone. Aqui, ó, tem o alto-falante dele, tem as peças aqui dentro. E quando você bate no microfone, primeiro, que tecnicamente para os entendedores entenderão, isso aqui é um gesto estranho de fazer. Então, não é tudo para ouvir o som? Não. Quer ouvir o som do microfone, se tá bom? Você vai falar aqui, ó, fala no microfone. Um outro detalhe, tem alguns microfones que ao invés de ser clique, que nem esse, ó, tá vendo? Que é clique, ó. Ele é clique. Eles são digitais. Então, dependendo da forma que você usar, o jeito que você segura aqui o microfone, você pode ficar desligando e ligando ele. Desligando e ligando ele. Então, qual é a forma de segurar um microfone? Eu não sou cantor, tá? Eu sou pregador da palavra. Forma de segurar um microfone. Tá vendo que tem essa peça aqui? Segura aqui embaixo, ó. Segurou aqui embaixo, você não vai desligar o microfone. E você vai ser diferente dos pregadores, principalmente os mais antigos, que tem umas manias que eu não sei o porquê tem essa mania. Esse microfone, gente, dá uma olhada, novamente. Preciso falar do microfone para vocês. Ele tem essa parte aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, que você tá vendo, essa gradinha aqui, ó, é por onde vai entrar o seu som, a sua fala, sua voz. Então ele depende. Isso daqui não está aqui à toa. Isso daqui não está aqui à toa. Então tem pregador que ele chega, ao invés de ele segurar aqui, ó, para falar, ele segura aqui. Olha o que vai sobrar de espaço para a pessoa falar. Além de sobrar só esse espaço, o que acontece? Você está abafando o teu som.
a tua voz. E aí parece que manifesta o cantor de rock ou o cantor de rap na igreja. Além dele fazer assim, que ele está tampando a cabeça do microfone, da onde vai entrar o som, ele ainda põe na boca. Porque Deus, Ele vai fazer uma obra e na tua vida. Para quê? Para que isso? Microfone não segura assim. Microfone segura aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. É aqui que segura o microfone. Qual é a altura? Como é o jeito que eu uso o microfone? Olha, eu vou ficar de lado aqui para vocês entenderem. Se o microfone está nas minhas mãos, eu não preciso fazer isso aqui. Por que eu não posso fazer isso? Duas coisas vão acontecer quando eu uso o microfone assim. Primeiro, esse pri, tá vendo? Primeiro, pri. Esse som que eu estou fazendo vai dar um som diferente na caixa. Aí o sonoplasta, a pessoa que está mexendo no som, o som vai ficar desconectado, vai ficar alto, vai perder qualidade. Tá? Então nunca faça isso aqui. Primeiro, e outro detalhe, a gente, querendo ou não, quando fala, acaba cuspindo. Por isso que você encontra alguns microfones aí, irmão. Só por Deus. Tá? Então qual é a forma correta de usar o microfone? Pegou ele aqui. Lembra sempre dessa parte. Aqui embaixo. Ele não vai cair. É aqui embaixo que segura o microfone. Tá? E a postura é assim, ó. É essa aqui, ó. O microfone está aqui. Você fala aqui, ó. Essa é o tom. É a altura que você usa para falar. Você está vendo que eu estou falando no microfone porque o microfone ele é para ampliar a minha voz, mas você, até uma pessoa que tem dificuldade em ouvir esse áudio, ele consegue fazer leitura labial. Quando o microfone está aqui, ó, a pessoa se desconecta. Não dá para saber se é eu que estou falando ou se tem uma caixa de som falando por mim, porque você não consegue ouvir a minha voz. Mas quando eu abaixo, você consegue ouvir a minha voz. E o sonoplasta que luta para me dar um som de qualidade. Se ele vai ter que me dar mais retorno, se ele vai ter que aumentar mais a caixa de som, essa é a altura que usa. Alguns pregadores usam até aqui, ó. Porque às vezes também depende da qualidade do microfone. Tem microfones que têm uma boa qualidade e você pode muito bem usar ele aqui e você vai falar tranquilamente bem. Uma pessoa que fez muito sucesso na televisão é o Silvio Santos. Ele deixava o microfone dele aqui, ó. E ele falava tranquilamente bem e ele gesticulava com a própria cabeça tranquilamente bem, porque o microfone não depende de você colocar ele na boca, depende dele estar próximo do som que ele vai sair. Então, cuidado com essa postura, tá? Microfone aqui, essa é a postura. Testa, de repente você consegue falar com ele aqui, até aqui embaixo, porque as pessoas vão ouvir e ver a tua boca batendo e falando as palavras, ok? Então esse é um ponto importante, nunca esqueça disso, tá? Não seja aqueles cantores de rap. Tem uns que faz assim, ó. É porque Deus, Ele vai fazer. Pra que isso aqui? Pra que isso daqui? Microfone não é para usar assim. Microfone é para usar assim. É desse jeito que se usa o microfone. Outros tampa a cabeça do microfone e põe ele na boca. Parece aqueles carros de ovo, sabe? 30 ovos. Ô, freguesa, chegou o caminhão da Cândida Freguesa. Porque é desse jeito que os caras falam. Chegou o caminhão da Cândida Freguesa. Não precisa disso, tá? Não precisa disso. Sei que você deve estar dando risada aí, mas é uma realidade. É uma realidade, ok? O corpo deve estar naturalmente ereto e todos os movimentos devem ser conscientes. Para de ter os espasmos aqui. Né? Você está aqui e ele subiu e não sei o que, e porque Deus, e aí você está todo doido. Para de loucura. Teu corpo tem que estar na postura. Postura. Tem uns que ficam assim, outros que apoiam em cima do púlpito. Eu não sei por que está apoiando. Outro detalhe que eu quero passar para vocês. Nunca, de forma alguma, em hipótese alguma, bata no púlpito. Em hipótese alguma.
É porque Deus, ele vai fazer uma obra. Para quê? Você não está intimidando ninguém com isso. Muito pelo contrário. O pastor está roendo as unhas lá atrás para não voar na tua garganta. Então, não bata no púlpito da igreja. Não bata no púlpito da igreja. Não bata no púlpito da igreja. Não bata. E se é de vidro e você quebra? Como é que fica? Fala aí, como é que fica? Você bateu e aí você quebrou. E agora? E agora? Foi na unção? A unção do quê? A unção do brabo. Então não bata no púlpito da igreja em hipótese alguma. Não faça isso, ok? Seu corpo ereto, você tem que estar em pé, de uma boa postura, e você vai falar com as pessoas, numa boa postura. Evita isso, tá? Todo cuidado, tá? Os braços, pôr as mãos nos quadris, cruzá-los para trás ou enfiá-los no bolso é deselegância. Irmãos, imagina aí. Irmão, eu estava pregando lá, sabe? E olha, aí Jesus ele subiu no Monte das Oliveiras, ou aquele que vira e põe a mão no bolso. Toda hora é uma mão no bolso, e põe a mão no bolso e tira. Tem outros que é pior. Pior. Ele está pregando e ele fica se arrumando. É porque Deus, ele vai fazer não sei o quê, e ele vai subindo, daqui a pouco a calça dele tá aqui. Então todo cuidado com o seu corpo, com os seus braços, cuidado com os braços, cuidado. Usa o teu braço em teu benefício. Você está usando a mão direita, usa o braço e Deus ele vai fazer. Vai abençoar, vai abençoar a tua vida. Você vai crescer. Deus vai te levantar. Você vai prosseguir. Olha, tem um alvo para você. Você vai alcançar as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus estão sobre a tua mão. Eu profetizo sobre a tua casa. Você vai, fica firme nas promessas de Deus. Então o seu braço, ele pode te ajudar na tua pregação. Ok? Ele pode te ajudar na tua pregação. O gesto das mãos e dos dedos devem ser naturais, disciplinados, nada de movimentos bruscos e exagerados. Gestos impróprios usados no meio do povo e outros que indicam gírias não devem ser usados pelo pregador. Cuidado! Camarada se converteu e Deus realmente converte essas pessoas, e aí o cara veio da vida do crime. Porque Deus, ele vai fazer, a boca, ele vai fazer, e se você não acreditar, você pode crer. Eu não quero nem fazer os outros gestos aqui, porque tem uns gestos obscenos, tá? Então eu estou usando mais o gesto da arma, que é o mais tranquilo aqui para um vídeo como esse. Porque Deus, e é o seguinte, para que isso aqui? O que é isso aqui? O que significa isso aqui? Cuidado com seus dedos, meu irmão, cuidado. Cuidado com os gestos das mãos e dos dedos. Seja natural. Deus ele pode fazer algo na tua vida. Você vai crescer em nome de Jesus. Eu profetizo bênção sobre a tua casa. Você é importante para Deus. Então, gestos simples. Não precisa de ficar inventando moda. Não inventa moda, ok? A roupa do pregador. E agora, José? A roupa do pregador. O pregador deve dignificar sua posição de ministro da palavra de Deus, usando roupas decentes, sem extravagância, mas sempre limpas e bem passadas e alinhadas. Roupas que demonstrem zelo, asseio e ordem. Vou terminar aqui. Uma gravata mal colocada e fora do lugar ou desproporcional às medidas do pregador, o sapato sujo, as unhas mal cuidadas, os cabelos despenteados, falta de combinação nas cores e estilo da roupa
mistura social e esporte, tudo isso são coisas que depõem contra o pregador. A roupa deve ser modesta, mas não deselegante. Por que eu estou falando isso? A gente veio de uma cultura cristã que a impressão que dá, eu não sei se você já teve essa impressão, é que os cristãos, os evangélicos, dá a impressão que eles são tudo pobres de maré de si. Porque eles às vezes não têm dinheiro para comprar uma roupa numa loja, e aí ele vai num brechó comprar roupa. Nada contra quem compra roupa em brechó, tá? Nada contra. E acho que até tem coisa legal lá, tá? Mas o camarada compra um terno, por exemplo, e o terno do camarada, ele usa um terno, vamos colocar aí um número, 50. Só que lá tinha um terno 56. E tá barato. E o que ele vai fazer? Comprar o bendito terno 56. Ele vai passar da mão do pregador, ele vai chegar até aqui, ó, o terno. Tem uns que até já cobriram a mão do pregador. Então, irmãos, se você quer ser um pregador do evangelho, nós moramos aqui lógico que é no Brasil, né? Nós moramos aqui em São Paulo, e no São Paulo tem umas lojas aqui da 25 de março, no Brás, que são roupas baratas e boas para uso. Você não usa todo dia. É roupa de igreja. Então você tem uma camiseta social, vai pagar R$60, R$70 uma camiseta social. Um conjunto ali social, um terno e uma calça social, pagar aí 250, R$300. Pô, sabe? E aí a pessoa às vezes fica esmolando sem ter essa necessidade. Eu não estou falando daquele que não tem condições. Quem não tem condição já está mostrando que ele não tem condição. Por isso que existe igreja, existe irmão, que você pode abençoar a vida de um irmão. Mas, poxa, você tem condição, cara. Tem condição. O camarada está com o celular de R$2.000 no bolso, mas a roupa dele não coincide com o celular que ele tem. Então, poxa, cuidado. Gravatas hoje, por exemplo, um exemplo de gravata, irmão. Eu pouco uso gravata, tá? Pouco uso gravata. Mas uma gravata tem que combinar. Poxa, eu tô com a camiseta, ela é preta e branca, é quadriculada. Gente, qual tipo de gravata combina com a camiseta quadriculada? Precisa ser uma gravata lisa. Toda vez que você for usar uma roupa que ela é quadriculada, que ela é colorida, que ela é riscada, gravata precisa ser lisa. Se a sua camiseta social ela é lisa, você pode brincar com cores na gravata, que combinem também, tá? Então, cuidado com a questão da roupa. As mulheres, por exemplo. Mulheres, tome cuidado com vestidos de alcinha. Cuidado com roupas que vai mostrar mais o teu corpo do que o sermão. E lembra-se, o sermão principal é o teu corpo, é a tua postura, é o teu jeito. Mas está calor, irmão. Só você está sentindo calor? Alecrim dourado que nasceu no campo. Só você? Você vai colocar uma camiseta que ela é... Põe um blazer, põe uma roupa melhor, é 2 horas de culto. Você não vai morrer queimado por causa disso. Então põe uma roupa decente. Nada de ficar mostrando o busto, nada de ficar mostrando o sutiã. Tome muito cuidado com roupas que ficam marcando demais o corpo. Tome muito cuidado com isso. Não estou falando aqui de questão de usos e costumes, tá? Eu não gosto nem de comentar sobre esse assunto, gostaria de debater com alguém sobre isso, mas ficar conversando sobre esse assunto para mim não vira, mas postura, sabe? Pudor, elegância e caldo de galinha não faz mal para ninguém, meu irmão. Não faz mal para ninguém. Tem gente que às vezes vai numa igreja que é bem tradicional, irmã, você não sobe no púlpito de sainha, de blusa, de vestido regatinha, você não sobe. Eu tenho dificuldade, por exemplo, nas Assembleias de Deus, porque tem que ter gravata e tem que usar gravata.
como que se a gravata falasse. Mas se eu fui chamado para ir para aquele lugar, para pregar naquela igreja, eu tenho que usar o jeito e o estilo daquela igreja. Eu tenho que conhecer a igreja. Preciso conhecer o estilo da igreja. Sabe? Tem igreja que não pode usar barba, por exemplo. Se eu for convidado para ir pregar numa igreja que usa barba, se eu aceitar ir pregar lá, o mínimo que eu tenho que fazer é fazer minha barba. Quer dizer que por causa de uma barba você não prega? Então, tem alguma coisa errada aí. Tá? A voz. Dos requisitos indispensáveis para o sucesso da pregação, a voz é o principal. Sendo assim, deve o pregador cultivar o uso correto de sua voz, para uma perfeita comunicação com o auditório. Então você sabe, existe uma palavra chamada sinoide, né? Então ela oscila, tá? Igual a batida do coração, tudo aquilo que é linha reta morre, tá? Então precisa ter essa oscilação. Se ficar reto, morre. Assim é a tua voz. Se você ficar numa voz, manter essa voz aqui, você precisa saber o momento certo de você aumentar o tom, de você abaixar o tom. Você pode enfatizar palavras importantes, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, palavras-chave e importantes, elas precisam ser faladas com uma entonação maior. É igual cantar. Quem canta, o ápice da música é quando você sobe o tom. Então, é basicamente isso. A sua voz é muito importante. Por isso, há 4 velocidades de uma boa voz. Uma boa voz sem força. Uma boa voz deve ter pureza de tom. Uma voz muito nasal ou gaga impede tons puros. Nasal ou gaga. É porque Deus, Ele vai fazer uma obra na tua vida. Cuidado. Ou muito gaga. Porque Deus, Ele vai fazer. Cuidado com tudo isso, tá? Cuidado com tudo isso. Uma boa voz deve ter clareza, ritmo e velocidade para regê-la no seu uso, para que a pronúncia das diferentes palavras sejam claras. Deve evitar vícios de linguagem que cortam palavras ou distorcem sua pronúncia. Quer ver? Porque Deus, louvado seja Deus, vai fazer, louvado seja Deus, uma obra, louvado seja Deus, na tua vida, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus, aleluia, não precisa disso, Esse aleluia, esse glória a Deus, esse louvado seja o nome do Senhor, está matando a frase. Então evita, não precisa fazer isso. Você não precisa fazer isso, não precisa. Você já está glorificando a Deus pregando. Você já está adorando a Deus pregando. Então você não precisa falar glória, não precisa falar aleluia, não precisa falar nada disso. Tá? Uma boa voz deve ter naturalidade. Seja você na pregação. Porque o camarada está falando com o camarada aqui, vou dar um exemplo aqui. Porque a vida é assim mesmo, né? A gente vai, peguei o ônibus e não sei o que, e agora o irmão vai pregar. Eu saúdo a igreja como a paz do Senhor. Pra que isso? Pra que isso? Pra quê? Escreve aí embaixo. Pra quê? Isso. Tem necessidade. Seja você. Você não fala assim? Eu não falo desse jeito que eu estou falando aqui. Se você me ver pregando na tua igreja, eu vou falar exatamente desse jeito. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Os irmãos estão bem? Glória a Deus. Quero agradecer ao pastor. Eu convido os irmãos que abram as Bíblias. Vamos abrir as suas Bíblias no livro de tal, no capítulo tal, versículo tal. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Glória a Deus por isso. Eu não preciso mudar. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Deus está aqui neste lugar. Neste. Para que isso? Não tem necessidade. Tá? Não tem necessidade. O pregador deve usar sua voz de maneira que o auditório não estranhe sua maneira de falar.
Cuidado. Você conhece e agora você vai começar a ver muitos aí. Tá bom? Desse jeito aí. O mau emprego da voz. Existe o resmungador. Aquele que fala com os lábios fechados, dificultando a compreensão do que diz. Deus ele vai fazer uma grande obra na tua vida e tenha certeza que eu acredito que hoje ele vai mudar a tua história. Pra que isso? Sabe? Parece que está resmungando o que ele está falando. Cuidado com o resmungo. Tá? O segundo é o gritador. Né? O oposto do resmungador não sabe dar volume à sua voz sem gritar. Deus está fazendo o seu... E você fica olhando e você fala, meu Deus. Cara, olha, é um susto. O cara fala que ele dá ali, é um susto que você toma, né? Nem dorme. Então, cuidado, não seja o gritador. E existe o cantarolador. Ah, esse cantarolador é terrível. É o que prega cantando. Sua voz sobe e desce compassivamente como uma canção. E Deus ele vai fazer uma obra na tua vida e vai te abençoar. E ele vai fazer... É assim, a pregação do camarada é assim. Ele fica nesse negócio aí que você não sabe o que ele está fazendo. É diferente da sinoide, que tem um tempo certo de subir e descer. Não, a vida dele é isso aí. Ele fica nesse negócio. Você não sabe você não sabe o que está acontecendo. Ele sobe quando é para descer e desce quando é para subir. É estranho. Então toma cuidado. Aí tem o monótono. O monótono. O pregador que mantém uma só tonalidade e um só ritmo na voz. É um tipo de voz que enfada o ouvinte e o faz ter sono. É o pregador que sem convicção, ou pelo menos a sua voz não demonstra, ele não tem convicção do que ele está falando. É a mesma coisa ele fala assim, vamos lá, o monótono. Irmãos, glória a Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, tá? Estou sentindo. Quero falar para os irmãos que eu ganhei na Mega Sena da virada. 500 milhões de reais ganhei. Ganhei. Parece que não é verdade o que ele está falando. Quando ele fala que Jesus cura, parece que não tem cura. Quando ele fala que Jesus liberta, parece que não tem libertação. Porque ele é monótono, ele é um negócio que você olha, 5 minutos, parece que está aparecendo aquele negócio girando assim, ó, aquele pêndulo, que você vai acabar dormindo. Cuidado. E tem também agora o repetidor. Ah, o repetidor. É aquele que repete várias vezes a mesma coisa a um só tempo. Deus vai fazer uma obra na tua vida. 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 Irmão, prega. Você já falou que vai fazer uma obra na minha vida. Você já falou. Então só prega. Tá bom? Só prega. E tem o pigarreador. Pigarreador. É o que o Zé Pigarra. O Zé Pigarra. O que normalmente sofre de um tique psicológico cada vez que tem de falar. Procura limpar a garganta como se nela houvesse um pigarro. Pega o microfone lá. Pai, Senhor, meu irmão. Porque Deus vai fazer. Aí ele não sai nada, porque esse pigarro ele é uma defesa dele. É uma defesa de todos dos tímidos. Ele então fica se defendendo, tentando falar. Só que aí, como ele não sabe o que ele realmente vai falar, ele fica metendo essa de pigarra. É igual cantoras e cantor. A minha voz não está muito boa, só para ele cantar bem, alguém fala, meu, se a sua voz não tava boa, imagine se ela tivesse boa. É querendo elogio. Um outro detalhe que eu já aproveitar aqui que eu bebi água, termina uma frase, termina uma ideia antes de você beber água. Tá? Imagina isso aqui. Ó. Deus, uma palavra aqui. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas ele tenha... Não impeça
a fala. Você não vai morrer por terminar de falar, não. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, meus irmãos? Abre a tua Bíblia aí, pode se sentar, né? Já abriu a Bíblia, pode se sentar. Amém? Senta glorificando a Jesus. Senta glorificando a Jesus. Está sentando? Eu vou. E eu bebo a água. Não precisa, porque a água não é para matar a sede. A água é para limpar a garganta, é para limpar a sua boca. Sua boca às vezes está seca. Então você limpa a boca ali, você dá uma lubrificada na tua boca. Então não precisa ficar bebendo água toda hora também. Então normalmente eu não costumo fazer isso, ficar bebendo água toda hora. Tá? Lembra que a homilética ela nos ajuda a fazer a obra de Deus. Então, todo cuidado com o teu corpo. Procure ter uma roupa, por exemplo, vamos falar bem rápido que já está em 45 minutos. Roupas. Homens para mim é os mais fáceis, né? Quer um coringa? Um coringa. Tenha 2 ternos. 2 ternos. Um preto e um cinza. Você entra em qualquer lugar. Camiseta. Cara, 3 camisetas. Uma branca, uma preta, uma azul. Acabou. Imagina você com terno preto, camiseta branca, uma gravatinha vermelha. Tá ótimo. Terno cinza, camisetinha preta, uma gravatinha para dar um destaque. Tá ótimo. Calça social cinza, camisetinha azul. Tá ótimo. São coringas, são roupa que você consegue usar ela aí o tempo todo. Camiseta branca, camiseta azul, camiseta, sei lá, vermelha. 3, você vai usar a vida inteira ela e vai ficar de boa. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado em alguma coisa. Que você adote isso. E comenta aí faz aí nos comentários aí a resenha. Se lá na tua igreja tem eu até falo até errado. Pigarreador, aquele que dá sempre um tique, né? Vê se tem aquele que atrapalha na hora de pregar. Vê se tem um monótono. Como é que tá na tua igreja aí? Tem um monótono? Na tua igreja tem aquele que fala pelos cotovelos, que grita, que vive gritando, ele é desconecta no tom. Como é que é na tua igreja? Comenta aí embaixo aí, só para nós tirar uma resenha, para ver como é que é, tá bom? Irmãos, Deus em Cristo vos abençoe. Esse foi o vídeo de hoje. Que Deus continue te abençoando, te capacitando, te dando força. Amanhã tem mais vídeo. Vem conosco. Inscreve no canal aí, compartilha, dá um like aí. Eu tenho certeza que quando você compartilha, você me ajuda e você vai ajudar outras pessoas também a alcançar o objetivo de ser um pregador. E você vai pregar em 30 dias. Amém? Deus em Cristo te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor.